Bom dia, Arthur Dutra, bom dia, Patrícia Ferreira, bom dia, Fernandinha, bom dia aos ouvintes da 89 FM. Hoje é dia de São João, pois é, e é justamente nesse dia de São João que nós vamos falar sobre as fogueiras das vaidades, as fogueiras eleitorais. Ontem, o juiz eleitoral e ex-presidente da AMAR, na Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, Dr. Erval Sampaio, falou a respeito da questão da pré-campanha, o que pode, o que não pode, o que os pré-candidatos estão fazendo, e foi posto diante dele o quadro da situação de pré-candidatos que estão expondo aí aqueles adesivos com o nome e o cargo, e o pré é minúsculo, né? Ele disse que se isso era campanha considerada publicidade antecipada. Ele disse que não existe propaganda antecipada, existe propaganda irregular. E a gente falou isso justamente porque o Ministério Público Federal, o que faz às vezes do Ministério Público Eleitoral nesse período, entrou com uma ação na Justiça Eleitoral contra os pré-candidatos Fábio Dantas, pré-candidato a governador, o pré-candidato Kelpis Lima e também Luiz Eduardo, ex-prefeito de Barra de Macharanguape, que é pré-candidato a deputado estadual. Ambos estavam utilizando esse tipo de adesivo e foi posto, houve denúncias e o Ministério Público apurou e agora está pedindo a condenação. Naturalmente que nesse momento é o pagamento de multa. Foi posto também diante do juiz eleitoral Erval Sampaio aquele vídeo em que a governadora Fátima Bezerra aparece dizendo que é necessário, é preciso eleger o ex-presidente Lula novamente. E isso ficou configurado num ato de absoluta propaganda eleitoral irregular, já que o antecipada foi posto por todo mundo, mas que a justiça considera, na verdade, irregular, porque não existe propaganda antecipada. Ou ela é na data, ou ela não é para existir. É por isso que o juiz fez essa correção dessa falha de expressão que todos nós, inclusive da imprensa, estamos utilizando. E ele está absolutamente certo. A propaganda ou existe e é amparada pela Justiça Eleitoral, ou ela é irregular. Propaganda antecipada não existe, na verdade. É bom que a gente se ligue nessa falha aí de expressão. Pois bem, então o juiz, apesar de não citar o caso concreto em si, mas ele sinalizou que esse tipo de expressão que a governadora utilizou naquele momento já foi julgado pelo TSE, considerado realmente como um pedido de voto. E isso, ninguém sabe se o Ministério Público vai ou não entrar com ação contra a governadora Fátima Bezerra em relação ao que aconteceu no evento em que esteve aqui presente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em outro evento que o presidente Bolsonaro esteve presente, o Ministério Público já entrou com ação e conseguiu, inclusive, uma condenação ao pagamento de multa do deputado federal e ministro das Comunicações, Fábio Faria. São situações diferentes porque, no caso, além da publicidade, poderia ter sido entrado, inclusive, com uma ação de improbidade administrativa, porque enquanto comete irregularidade na propaganda, utilizando não dinheiro público, o outro comete irregularidade, mas no evento institucional pago com dinheiro público. A Justiça Eleitoral vai ficar sempre atenta e é importante que a população, de certa forma, participe fazendo denúncias do que considera irregular nesse período de pré-campanha. Inclusive foi questionado pelo juiz se existem adesivos e já estabelecidos com formato bem feito, profissionalmente falando. Quem é que está pagando isso? Porque não existe ainda campanha que permita o pagamento desse tipo de adereço eleitoral. São situações que as pessoas viram como comum, mas que, na verdade, merece um reparo aí por parte da Justiça Eleitoral. Vamos aguardar
os próximos passos da Justiça Eleitoral em relação aos eventos da pré-campanha que estão acontecendo em todo o estado, especialmente aí no caso dos candidatos à eleição majoritária. Túlio Lemos para o Jornal da Manhã. Bom final de semana a todos e até segunda, se Deus quiser.